O Espírito Aloha e 2022. Dando continuidade ao vídeo de segunda, hoje vamos entender o que é o Espírito Aloha e o que ele pode nos ensinar para que juntos façamos um 2022 realmente lindo, repleto de amor, respeito, paz e harmonia. Vem comigo nesse mergulho na essência da alma humana. Hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, expansão da consciência e qualquer assunto que possa nos ajudar a sermos pessoas melhores a cada dia. E o meu pedido é para que você permaneça comigo até o final desse vídeo e fique à vontade para comentar, para compartilhar, para curtir. Eu vou ficar muito agradecida. Bom, pessoal, continuando então o nosso tema de segunda-feira, a respeito do significado da palavra Aloha. Inclusive eu vou deixar aqui no card o vídeo para vocês de segunda, caso você não tenha assistido. Hoje nós vamos explicar então o que é o Espírito Aloha e a Lei Aloha. Então, em 1970, como eu expliquei na segunda-feira, uma linguista havaiana, uma anciã chamada, lá vou eu com meu belo havaiano, Pilar Ripac, ela definiu uma palavra, um significado para cada letra da palavra Aloha, para que as pessoas pudessem conhecer, né, essas palavras e entender o que realmente significa Aloha, a profundidade desse cumprimento que eles têm lá. E essa história dela definir, né, algumas coisas dentro dessas letras, né, teve início em 1970, porque naquela época o mundo passava por uma fase bastante conturbada, inclusive a guerra do Vietnã e tal, e as próprias ilhas que compõem lá o Havaí, elas estavam assim, entre elas, em pé de guerra. Tinha muita desarmonia entre eles, né? Então ela fez um discurso para tentar unir essas ilhas dentro de um evento que teve lá, e ela então passou num discurso bastante emocionado, o que se passou a definir esse espírito Aloha. Ela acabou formando esse espírito Aloha. E ele passou a ser tratado como um código espiritual e cultural único de um Havaí que naquela época precisava se unir. Então agora, com meu belo havaiano também, eu vou dizer para vocês as palavras e o que cada uma delas significa. Então, no A, nós temos o Akahai, significa gentileza a ser expressa com ternura. O L significa Lokari, que é unidade, para ser expresso com harmonia. Olu significa agradável, né? Uma coisa agradável para ser expresso com prazer. O H, então, o H é ha. Um havaiano perfeito, hein? Que significa humildade e é para ser expresso com modéstia. E o último A significa Ahonui, que é paciência, para ser expresso com perseverança. Então, essa definição dessas palavras envolvem toda a expressão do que o Aloha significa num simples cumprimento. E definiu, então, o que passou a ser chamada de Lei do Espírito Aloha, que integra gentileza, unidade, agradabilidade, humildade e paciência. Essa Lei do Espírito Aloha foi efetivamente aprovada lá no estado do Havaí em 1986 e define Aloha da seguinte forma: Espírito Aloha é a coordenação da mente e do coração dentro de cada pessoa, trazendo-a para si. E cada pessoa deve pensar e transmitir bons sentimentos aos outros. Ou seja, tudo aquilo que eu faço comigo, aquilo que eu cresço em mim, aquilo que eu conheço em mim, aquilo que eu trato com amor em mim, obviamente eu vou transmitir para os outros. Porque eu primeiro preciso criar isso em mim para realmente poder expressar isso para as outras pessoas.
E ela é considerada uma lei simbólica, mas isso não significa que ela não funcione, especialmente com os líderes políticos e empresários e todo esse contexto, digamos, político, comercial que tem dentro da ilha, tá? Virtual, ela é uma lei que é difícil colocar no que eles chamam de stricto sensu, porque como ela é uma espécie de uma filosofia, não tem como você definir você foi contra tal coisa. Porém, ela orienta um código de conduta, de ética e de modo de vida. Então, todos os cidadãos, todos os funcionários que trabalham para o governo do Havaí, todos os empresários, comerciantes pequenos, grandes, eles são obrigados a se comportar de acordo com esses preceitos. E se um funcionário do governo ou alguma empresa sai desta conduta de ética do espírito Aloha, eles podem ser punidos através de outras leis que são stricto sensu, ou seja, que dá para se definir, né, que está certo ou errado dentro da lei deles, porque existem várias leis que dão suporte para essa lei do espírito Aloha. Então, ela é conceitual, mas ela tem sanções legais que são utilizadas para poder punir. Inclusive, as pessoas podem perder os seus cargos, podem ser punidas de várias formas, caso fique comprovado, por exemplo, que algum político usou do seu posicionamento para obter benesses de alguma outra forma, ou que ele literalmente lesou o povo, porque lá eles não aceitam esse tipo de coisa. Tá? Então, o meu desejo, né, para 2022 e para todos os outros anos que vêm pela frente aí, é que nós passemos a mergulhar nesse espírito Aloha, né, fazendo uma alusão também ao mar, que limpa energias negativas e tudo mais, e que a gente possa viver com o coração e a mente e o nosso espírito alinhados com a gentileza, a unidade, a agradabilidade, a humildade, a paciência, a ternura, a harmonia, prazer, modéstia e perseverança. Se cada um de nós formos honestos conosco, nós vamos perceber que muitas dessas coisas nós não fazemos, nós não praticamos, nem conosco e nem com as outras pessoas. Então, a gente pode até achar que o que eu vou falar agora é meio pesado, mas na verdade todos nós somos um pouco hipócritas, porque muitas vezes nós falamos coisas sobre os outros, mas nós mesmos estamos agindo dessa forma. Nós mesmos não estamos fazendo as coisas de acordo com esse alinhamento. E eu volto aqui mais uma vez a falar da lei da atração e de qualquer das leis do universo, do Kabayon, né? Aonde é necessário você alinhar o pensamento, que é a sua mente, o seu coração, que é a sua emoção, e o seu espírito, que é essa união, né? Com tudo isso de lindo que o universo tem com o Deus, e viver dentro desse alinhamento. E esse espírito Aloha traz tudo isso, né? Então nós somos sim hipócritas. A gente, por exemplo, fala em respeitar a natureza, mas a gente não respeita o nosso vizinho que está ali do lado, né? A gente fala que eu pus aqui, de fraternidade e amor ao próximo, mas a gente julga as pessoas, muitas vezes sem nem saber o que está acontecendo direito com a vida daquela pessoa, e nós fazemos isso o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente conseguir dominar a nossa mente faladora, e na hora que a gente olhar, ver alguma situação e tal, a gente aprender internamente a não julgar, isso acaba, com o tempo, formando uma egrégora ao nosso redor, né, junto com outras pessoas que também agem desta maneira, e com isso nós vamos criar um mundo melhor. Não adianta a gente ficar falando em expansão da consciência, não adianta a gente ficar falando que quer um mundo melhor, ou que esse mundo tá maluco, seja lá o que for, se a gente não conhecer a gente mesmo. Primeiro nós temos que modificar isso dentro de nós. Jesus já dizia isso, Hermes Trismegisto
Trismegistro também já dizia isso, então conhece-te a ti mesmo, porque se você se conhecer, não for hipócrita com você mesmo e aprender a se amar e a colocar isso para as pessoas ao seu redor, o mundo com certeza vai ser um lugar melhor e nós estaremos participando de uma expansão da consciência. A mudança individual é o que nós precisamos para mudar o mundo como um todo, tá? Isso daí pode ser um lugar comum, a gente ouve todo mundo falar isso daí pela internet, mas é que muitas vezes o simples resolve tudo e muitas vezes o lugar comum é a chave. Só que isso é simples de se falar, mas não é fácil de se praticar, porque você tem que estar o tempo todo atento ao que você está falando. Voltamos lá então em vídeos como eu já fiz aqui do orai e vigiai. Orai mantenha a sua conexão com o todo, com Deus, com o universo, e vigiai os seus pensamentos para que você não volte a ser como você era antes, julgando, apontando, falando, sendo, na verdade, hipócrita. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu desejo a todos vocês um lindo e iluminado 2022. Na semana que vem eu mostro a taça que eu fiquei devendo, né, do Aloha, porque de novo eu esqueci ela lá na outra casa. A minha amiga Kátia, lá de Pouso Alegre, que eu falo tanto aqui, está sentadinha ali no sofá, está aqui comigo. Aliás, eu estou vestida de presentes da Kátia, né? Aqui foi presente dela, esse aqui ela trouxe para mim agora, o anel é presente dela também, então estou vestida de Kátia. E aqui na descrição do vídeo, vocês sabem que eu tenho vários links para ferramentas, para nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E lembrar vocês que eu estou trabalhando em parceria com a Paula Santos, que trabalha com redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. Então tem aí um link para vocês entrarem em contato com ela. Caso você esteja procurando alguém que ou faça para você, ou ensine você a fazer, ou faça as duas coisas ao mesmo tempo. Tem também o meu e-mail de contato e a nossa mensagem de hoje vai ser do nosso livrinho Minutos de Sabedoria. Vamos ver aqui o que ele vai dizer para nós para o nosso ano novo. Bora lá, abrir, 1, 2, 3 e meia, tcharam, já. É a mensagem 44. Olha só, sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo. Pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. E aqui no caso, não é só de falar, porque hoje as pessoas falam através de redes sociais, escrevem muita coisa e escrevem coisas absurdas que vão ao encontro de tudo que eu falei antes, julgando, não deixando os outros expressarem a sua opinião, querendo que o outro tenha a mesma opinião que você, porque você pode falar o que você quiser, mas se não estiver concordando com o que eu penso, você está errado. Então, gente, vamos entrar aí no ano de 2022 com mais serenidade, com mais calma, e esse livrinho aqui é maravilhoso. Linda mensagem para 2022. Eu sou Sofia Golfeto, nós nos encontramos nos próximos vídeos, nos cards, nos links que eu deixo por aqui. Desejo a todos um excelente ano novo, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!